Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Domingo, às 8h30. Escola Bíblica Dominical. E às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19h. Quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, às 17h30. Aos sábados a partir das 18h, culto online. Nosso endereço: Rio 9 de Julho, 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. Com a igreja. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Não desista dessa caminhada, mas fique firme, porque Deus te dará vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, meus queridos, gostaria antes de tudo estar fazendo uma oração para que Deus estivesse direcionando aquilo que vai ser compartilhado esta noite. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nossas vidas, porque nós não sabemos nada, porque tudo, meu Pai, vem de Ti. Eu peço perdão de todos os meus pecados, todos os meus erros, todas as minhas transgressões. Ó Senhor, fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, não é as conjecturas humanas, não é, Senhor meu Pai, Senhor meu Pai, muitas vezes o processamento mental que vai dar, Senhor meu Pai, a direção para as nossas vidas, porque tudo provém do Teu Espírito Santo, tudo provém, Senhor meu Pai, daquilo que o Senhor quer, Senhor meu Pai, nos direcionar. Pai, nos dá força, Pai, neste momento tão, Senhor meu Pai, difícil em que a humanidade está inserida. Pedimos que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos sobre nós. Nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor seja louvado e glorificado, fortalece as nossas vidas e fala conosco mais uma vez pela Tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Aqui na Palavra de Deus, em Lucas capítulo 7, no versículo de número 11, a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aqui nós vemos uma cena muito interessante, na onde Jesus estava passando sobre a cidade chamada Naim. E vemos aqui que uma grande multidão estava ali acompanhando Jesus Cristo. Talvez a multidão de pessoas que foram curadas por Ele, pessoas que estavam agradecidas, pessoas que estavam ali alegres, não é? Porque na verdade nós vemos que na onde Jesus passava, grande multidão se aglomerava para vê-lo e para também receber a sua graça, né? Receber a graça de Jesus, ouvir a palavra de Deus. Embora está certo, tem muitas pessoas que não queriam ouvi-lo, tinham outros interesses, mas no entanto, vemos que
as pessoas o seguiam, estavam querendo ter um contato com Jesus, porque Jesus era aquele que, na onde passava, a vida acontecia. Meus amados, e de repente ele se deparou com uma outra multidão, na onde havia um rapaz que havia morrido, né, um defunto, e sua mãe estava chorosa, porque talvez esta mulher estava chorosa porque também talvez esse menino era o único que poderia dar o sustento no seu lar, e diz a palavra de Deus que ela era uma viúva, ou seja, ela não tinha mais o seu marido. E de repente, o que acontece, o que nós vemos aqui, que havia uma multidão que estava, um cortejo fúnebre, que estava também acompanhando esta mulher, e todos ali estavam se lamentando pela morte daquele menino. Então veja bem que a morte estava permeando aquele lugar, mas quando de repente eles encontram ali o autor da vida, quando de repente eles encontram ali aquele que pode todas as coisas, aquele que tem domínio sobre a morte, o Todo-Poderoso, e vemos que é a multidão da alegria, se depara com a multidão da morte, e de repente o que acontece? O milagre acontece. E aquele menino ele é ressuscitado. E aquela mulher para de chorar, e aquele povo começa a se alegrar, e aquele povo começa a glorificar o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, é uma pergunta que eu tenho para você, uma pergunta que Deus nos faz hoje. Qual é a multidão que você está seguindo? Qual é a multidão? Porque você está vendo as coisas muitas vezes tenebrosas. De que forma que você está vendo as coisas? Está vendo do ponto de vista de Deus ou do ponto de vista que o mundo lhe apresenta? Nós temos que pensar sobre isso. Temos que pensar. Porque existe uma multidão que está, na verdade, vendo só as coisas ruins, só as coisas más. Existe uma multidão que vive só praguejando, vive só aí vendo as coisas que estão caindo, sabe? As coisas que estão desmoronando ao nosso derredor. Mas eu digo para você que existe uma multidão que é do reino dos céus, em que eu e você devemos fazer parte. Esta multidão é a multidão da alegria, que tem como autor da nossa alegria o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que pode fazer milagre na minha e na sua vida. Este é a grande multidão, é a multidão que está indo para o céu, a multidão que vai viver na vida eterna diante do Senhor lá no céu, glorificando o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você. Que multidão você está seguindo? A multidão que está muitas vezes se enfiando debaixo da cama, a multidão que está temerosa, a multidão que está impaciente, a multidão que muitas vezes não vê perspectiva nenhuma. Eu digo para você que existe uma multidão que tem perspectiva, e essa multidão, ela vive de acordo com a palavra de Deus. É uma multidão que crê naquele que morreu na cruz do Calvário, meu amado. Se levanta nesse instante e faça parte dessa multidão. Aleluia! Glória a Deus. Você deve compreender essas coisas, que nós iremos a compreender, a entender que nós não fazemos parte da multidão da morte, mas da multidão da vida. Aleluia. A multidão da vida. Agora nós vamos ver uma outra multidão. A multidão da ganância e do interesse. Lá em João capítulo 6, no versículo de número 1 até o 2, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, vemos aqui que uma grande multidão o seguia porque via os grandes sinais que Jesus fazia sobre os enfermos, né? E ali, se nós formos acompanhar aqui o texto, vamos observar que Jesus teve compaixão daquela multidão e de repente multiplicou os pães, não é? Multiplicou os pães. Mas o que aconteceu? Nós podemos aqui observar no versículo de número 24, diz assim a palavra do Senhor: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali,
nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando-o no outro lado do mar, disse-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Então observe bem que aquele povo foi alimentado e de repente, não compreendendo os sinais que Jesus fez, eles começaram a buscar a Jesus, não porque Jesus estava fazendo sinais para que eles reconhecessem que ele era o Filho de Deus. Eles estavam atrás de Jesus por causa dos pães, por causa do materialismo. Está entendendo? E hoje não é diferente, meus amados. As pessoas, né, se nós formos discorrer aqui no texto, nós vamos ver que as pessoas estavam interessadas em Jesus por causa dos bens materiais. Estavam interessadas em Jesus por causa do pão, do alimento, da bebida, da comida. E não porque queriam ter um compromisso sério com Jesus Cristo. Não porque queriam ter uma aliança com Jesus Cristo. Queriam ter um pacto com Jesus Cristo. Você está entendendo? Eles não queriam isso. Mas eles queriam Jesus apenas pela comida e pela bebida. E Jesus os adverte de uma maneira tremenda, não é? Dizendo que eles estavam atrás dele por causa dos bens materiais, por causa da comida e da bebida. Será que isso não acontece nos dias de hoje? Em que as pessoas estão interessadas não em Jesus como ele é, mas está interessado na comida e na bebida, nos bens materiais, no materialismo. Será que isso não acontece nos dias de hoje? É claro que acontece, meus amados. Quantos estão usando aí a palavra de Deus para granjear dinheiro, para poder muitas vezes promover o nome de suas denominações? Quantas pessoas estão aí, sabe, querendo enganar as pessoas, utilizando-se, distorcendo a palavra de Deus para ganhar aquelas pessoas, para fazer com que aquelas pessoas venham ser mantenedoras de suas obras, não com o fim de pregação do Evangelho, mas com o fim de quererem ficar mais ricas e mais poderosos. Veja bem, e a multidão está sendo enganada, a multidão está sendo movida pela sua cobiça, pela sua ganância. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Não é isso. Porque veja bem que quando Jesus ele começa a falar, né? Se nós formos discorrer no texto, nos textos seguintes, nós vamos ver quando Jesus começa a falar que eles tinham que ter mais compromisso, né? Que a carne de Jesus verdadeiramente é comida e é bebida. Eles começam a se escandalizar quando Jesus fala assim que eles têm que ter mais compromisso com ele, compromisso, sabe? Um compromisso de que reconhecer que ele é o Filho de Deus. As pessoas começam a refutar Jesus. Começam a refutar e acham que Jesus está louco, que Jesus é um doido. É isso que eles estavam pensando. Até mesmo nós vemos aqui no versículo de número 60, até os seus discípulos, né, os 58 discípulos, né, começaram a deixar Jesus Cristo de lado e só ficaram os 12. Olha só o que diz a palavra de Deus no versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Meus amados, veja bem, até os discípulos começaram a ir atrás da multidão. Eu e você, Deus nos colocou como discípulo do Senhor. E você está indo atrás da multidão? Que multidão você está indo atrás? Que multidão? Que multidão? Você está desistindo das coisas de Deus porque Deus não quer dar aquilo que você está esperando tanto? Porque Deus está falando para você esperar?
Ou talvez porque Deus não quer te dar, porque você pode cair em pecado e sair fora das coisas do Senhor? Por que será? Então você tem que ver. Você tem que ver diante do Senhor. Vai ficar na multidão da ganância? Vai ficar na multidão do interesse? Buscando as coisas desse mundo? Querendo introduzir as coisas do mundo na sua vida? Está querendo isso? Meu irmão, tome cuidado. Porque essa multidão não é a multidão do Senhor. Essa multidão não é a multidão escolhida do Senhor. Veja bem. Porque na verdade, se nós formos prosseguir no texto, o Senhor Jesus colocou os 12 discípulos, né, à prova também. E perguntou, você não quer ir com eles? Vocês não querem ir? Aí Pedro pegou e respondeu, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. E o Senhor Jesus, ele pega e fala assim, olha, não foi eu não vos escolhi os 12? Eu não vos escolhi os 12? Mas um de vós é um diabo. Então observe bem. Jesus, ele escolheu os 12. Mas Jesus também que sabia que no meio dos 12 havia quem? Judas Iscariotes que ia trair. E você vai trair a Jesus? Vai trair Jesus? Meu irmão, nós temos que tomar cuidado com essa multidão que está por aí, viu? Existe uma série de multidões que nós devemos tomar cuidado. Que falam que é de Deus, que falam que muitas vezes está fazendo a obra de Deus, que falam muitas vezes uma série de falácias que não é da parte de Deus. Nós temos que ter discernimento das coisas do Senhor, hein? Temos que ter discernimento. Para que nós não venhamos a perder aquilo de melhor que o Senhor tem nos dado, que é a salvação. Meus irmãos, tome cuidado. A terceira multidão é a multidão dos traidores, que está registrado em Lucas 23, no versículo de número 1, que diz assim: E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado esse pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Então observe bem que essa multidão estava começando a levantar calúnias contra Jesus, a multidão dos traidores, não é? Qual a multidão que você faz parte? Tome cuidado com essa multidão, que isso aí pode destruir a sua vida, sabe? Pode destruir a sua vida. Meu irmão, tome cuidado quando você se levanta contra o servo de Deus. Tome cuidado quando você se ajunta com outras pessoas para querer acusar a obra de Deus, para querer colocar revolta, rebelião contra as coisas do Senhor, querendo achar alguma brecha, querendo achar uma forma de querer, sabe, perseguir as coisas do Senhor. Porque nós observamos aqui no versículo de número 17, capítulo 23, versículo 17, diz assim: E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou dizendo: Fora daqui com este, solta-nos Barrabás. E Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. E falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castiga-lo-ei, pois, e solta-lo-ei. Mas eles estavam com grande grito, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Então observe bem que aqui havia um homem chamado Barrabás, que participou de uma sedição, né? Participou de uma sedição e de um homicídio. E o que aconteceu? Aconteceu que Pilatos, por causa da festa, ele ia soltar um dos dois. Mas o que nós podemos observar? É que Pilatos, por causa do povo, por causa da multidão, que gritava, né, ali, que Jesus deveria ser crucificado e Barrabás solto. Meus irmãos, que nós venhamos a tomar cuidado para não soltar Barrabás.
que nós não venhamos a querer inocentar. Muitas vezes a multidão é dessa forma aí, viu? A multidão muitas vezes quer inocentar aquele que é culpado. Não, porque aquele ali não fez nada. Enquanto aquela pessoa fez coisas erradas, enquanto aquela pessoa muitas vezes agiu de uma forma totalmente rebelde, falou coisas que não devia ter falado, persegue a obra de Deus, faz coisas erradas diante do Senhor. Sabe? Mas é mais fácil culpar quem? Culpar o inocente. Não, mas essa pessoa aí não é inocente nada. Essa pessoa aí não. Vamos pegar e apoiar aquele que é culpado. Vamos pegar e soltar aquele que é culpado. Vamos apoiar aquele que está fazendo coisa errada. Meu irmão, Deus ele não compactua com essas coisas. Deus não vai compactuar com essas coisas, não. Nós devemos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes a multidão quer influenciar as pessoas, sabe? Quer influenciar. Ah, a multidão está certa. A multidão não está certa, é quem está certa. Quem é que está certo? É o próprio Deus que está certo. Temos que tomar cuidado, sabe? Porque senão, veja bem, senão nós vamos estar o quê? Apoiando, inocentando o culpado, enquanto o inocente está sendo completamente acusado e muitas vezes está sendo vituperado, está sendo envergonhado. Meu irmão, tome cuidado, nós temos que tomar cuidado para não ir de acordo com a multidão, daqueles que são traidores, daqueles que muitas vezes ficam se colocando como inocente, daqueles que muitas vezes ficam se colocando como se fossem vítimas e não são vítimas coisas nenhuma, são cobras, são víboras que estão querendo destruir a obra de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Cuidado com essa multidão, hein? Cuidado com essa multidão. Porque essa multidão está por aí, viu, meus irmãos? Essa multidão está por aí, cuidado. Cuidado com aqueles que compactuam com a rebelião, hein? Cuidado com aqueles que estão pensando, muitas vezes, em morte em seu pensamento, sabe? Com ira, com ódio, sabe? Com olho grande, querendo destruir fulano, beltrano e ciclano. Cuidado, hein? Cuidado. Porque muitas vezes é uma pessoa inocente. É uma pessoa que, na verdade, não merece esse tipo de tratamento. Então, temos que tomar cuidado. Tá certo? Então que nós venhamos a ficar na presença de Deus e reconhecer aquilo que Deus requer da nossa vida, que nós sejamos direcionados por Deus para aquilo que é correto e certo diante do Senhor. Bom, eu gostaria de falar também sobre a multidão que herdará os céus, não é? Eu gostaria de falar dessa multidão. Mas essa multidão, nós temos que entender que para que eu possa fazer parte dessa multidão, eu tenho que sair da multidão da morte e entrar na multidão da vida, na onde quem está dirigindo quem é? O Senhor Jesus Cristo, na onde a palavra de Deus é pregada, na onde o Espírito Santo está ali sendo derramado, né, no meio das pessoas. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Segunda coisa, eu tenho que sair da multidão da ganância e do interesse, né, na onde as pessoas estão buscando ou achando que Jesus é uma loja de departamentos, onde ele dá o que a pessoa quer, né? Na onde ali Jesus ele supre todos os bens materiais e a pessoa muitas vezes pensa que vai viver aqui nessa terra, que tem que sair da multidão da ganância, da multidão na onde fica muitas vezes exercitando a ganância que está dentro de nós. Temos que sair fora dessa multidão, porque Deus ele não vai permitir que um ganancioso entre no reino dos céus. Agora, eu tenho que sair também da multidão dos traidores, não é? A multidão dos traidores é aqueles que, na verdade, querem procurar algum motivo para acusar a obra de Deus, acusar o irmão, acusar o pastor, acusar os obreiros, né? Eu tenho que sair do meio dessa multidão também. Se você quer fazer parte da multidão que vai para o céu, você tem que sair dessa multidão, porque essa multidão ela é destrutiva, ela vai destruir a sua vida. Cuidado, meu irmão. Ela vai destruir a sua vida, vai destruir completamente a sua vida. Você está entendendo? Então, como nós podemos ver, lá em Apocalipse 19, no versículo de número 6, podemos observar. Diz aqui a palavra de Deus, Apocalipse 19, 6 diz assim: ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são
Vindas são as bodas do cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faça tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então observe bem, que cena maravilhosa, não é? Ali aquela grande multidão, a igreja do Senhor reunida e glorificando o nome do Senhor, a multidão que vai estar no céu, a multidão que vai estar vestida de linho fino, a noiva do Cordeiro diante do Senhor. Mas meu irmão, para que eu e você possamos fazer parte desta multidão, só existe uma forma, sabe? Só existe uma forma, é que nós não devemos nos entremeter, nós não devemos ser contaminados pelas multidões desse mundo que está querendo abater a minha e a sua vida, que está querendo contaminar a minha e a sua vida. É desta forma que nós não venhamos a mudar o nosso pensamento, o nosso raciocínio com respeito à palavra de Deus por causa de influência de multidões, de pessoas que não querem nada com Deus. Pelo amor de Deus, meus irmãos, que nós venhamos a ter consciência com respeito às coisas, porque senão eu e você não poderemos estar diante da boda do Cordeiro, vivenciando ali aquele grande momento na onde o Senhor vai estar juntamente conosco, sabe, que é uma coisa gloriosa, na onde nós vamos estar ali, sabe, glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, que nós possamos estar presentes nesse momento, que nós não venhamos a ficar presos à multidão deste mundo, que na verdade está aí esperando o anticristo. Meu Deus dos céus, que nós venhamos a tomar cuidado com essas coisas. Vamos orar nesse instante, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nesse instante eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas. Venha nos fortalecer, ó Pai. Alcance o teu filho e a tua filha. Venha dar vitória a nós. Que o Senhor esteja nos fazendo, Senhor, ó Pai, muito mais que vencedores, que nós não venhamos a contaminar com as multidões que estão por aí, mas que nós venhamos a ficar firmes na tua presença, sabendo, Senhor, meu Pai, que nós somos a multidão que vai para o céu. Abençoa teu filho e tua filha, supra as suas necessidades, guarda, Senhor, no nome de Jesus, fortalece para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, a vitória do povo de Deus. Amém e graças a Deus.